Ei, pessoal do Resolver, tudo bem? Hoje nós vamos para mais uma aula, né? Óbvio. Eu estaria aqui por quê? E nós vamos falar agora de verbo. E aí nossa aula nós vamos ter assim, né? Que num vídeo só não tem como eu estar falando de verbo. Então nós vamos ter algumas partes aí. Então verbo, como todo mundo já sabe, é aquela palavrinha que nós conseguimos conjugar, né? Eu como, tu bebes, ele dança. E essa palavrinha, o verbo, ele indica ação, ele indica estado, ela está triste, ela parece cansada. Indica também fenômenos da natureza, choveu, garoou, né? Esse é o verbo que todo mundo já conhece. Então vamos lá. O verbo, ele vai estar indicando o número, o tempo e o modo. Quando eu digo número, né, relacionado a verbo, essa é a primeira, segunda ou terceira pessoa do singular, né? Eu, tu, ele, ou primeira, segunda, terceira pessoa do plural. Nós, vós, eles. O tempo, ele vai estar indicando aqui se é presente, se é pretérito perfeito, pretérito imperfeito, mais que perfeito. E o modo, ele vai indicar se está sendo conjugado ali no modo indicativo, subjuntivo ou imperativo, tá? E aí, como que o verbo ele se estrutura? Entre radical e a terminação, as terminações. Radical do verbo, uma maneira simples, né, e direta, para eu encontrar o radical do verbo, basta eu colocar esse verbo o quê? No infinitivo. Quando nós estudamos estrutura e formação de palavras, nós vimos isso, que eu coloco o verbo no infinitivo, né? Vamos dar um exemplo aqui. Eu coloquei para vocês o verbo aqui, ó. Eu vendo, tu vendes, ele vende, nós vendemos, vós vendeis e eles vendem. Qual é o infinitivo do verbo aqui? É vender. Né? Lembrando que as formas nominais que nós já vimos também, quais são? O verbo, quando termina no infinitivo, ele tem essa terminação em R. No gerúndio, NDO. E no particípio, ado, ido e os particípios irregulares também. Então aqui, ó, eu tenho vender, tá no infinitivo. Como que eu faço para achar? Esse E é a minha vogal temática, que indica que o meu verbo pertence à segunda conjugação. Então aqui eu eliminei a vogal temática. E aqui, ó, eu tenho R, que é a terminação que me indica que o meu verbo está o quê? No infinitivo. Então, tudo isso daqui, ó, anterior à vogal temática, vai ser o quê? O meu radical. Então, percebam que quando eu tenho um verbo regular, ou que nós vamos ver aqui, né, verbos paradigmas, que são aqueles verbos que o radical ele se mantém, né, independente de qual tempo ou modo. Você tem também as terminações que indicam se a primeira, segunda ou terceira pessoa também se mantém. Então, aqui, ó, reparem. Eu tenho o radical. O radical, em verbos regulares, ele vai se manter neste modelo aqui, tá? Então, para descobrir aí qual é o radical do verbo, basta eu colocar o verbo no infinitivo. E lembrando que o infinitivo é quando eu tenho essa terminação em R. Eliminei a terminação em R. Já sei que essa vogal antes do R é a minha vogal temática, então tudo que sobra antes dela é o meu radical. E aí nós temos também relacionado ao verbo o quê? Que nós temos verbos da primeira, segunda e terceira conjugação. Os verbos da primeira conjugação são aqueles terminados em AR, cantar, nadar, amar, falar, passear, né? E aí, mais uma vez, como que eu descubro, meu Deus, qual é a conjugação do verbo? Eu tenho o verbo lá, nadamos, né? Você tem lá o nadamos. Então, você vai colocar o verbo o quê? No infinitivo. Ó, nadar. Ó aqui a minha vogal temática. Minha vogal temática é o A, então eu tenho que o meu verbo é de primeira conjugação. Os verbos de segunda conjugação são os verbos terminados em ER e OR, tá? Lembrando que o OR, como todo mundo sabe que o português é uma língua que deriva do latim, né? Há muito tempo, o por era poer, né? Mas por causa aí, todo mundo sabe que a língua ela vai se adaptando, ela vai se transformando. Hoje nós temos o quê? O por.
Então, os verbos que terminam a segunda conjugação, eles terminam em ER e OR, tá? Os verbos da terceira conjugação são aqueles verbos terminados em IR. Lembrando que no português nós não temos verbos terminados em U. Então, primeira conjugação A, segunda conjugação ER, OR, terceira conjugação IR. E os verbos paradigmas são aqueles verbos que, como eu disse aqui, ó, desse lado do quadro, são aqueles verbos que mantêm o radical e essas terminações aqui que vão estar indicando, igual aqui, por exemplo, ó, o mos, né? O mos, ele indica que esse verbo está sendo conjugado na primeira pessoa do plural. Então, nos verbos paradigmas, isso aqui vai se manter. O radical, ele se mantém, as terminações que indicam tempo e modo, elas se mantêm também. Nos verbos irregulares é que isso não vai acontecer, beleza? E aí, ó, se prepara para a gente continuar vendo o verbo ainda. Beijo!